Bom, gente, agora a gente vai para a última palestra do dia, então. A gente começou, né, ontem com a palestra Neuroimagem do Zero e agora a gente já vai para uma parte um pouco mais avançada. A gente convidou a doutora Sueli para falar sobre as perspectivas futuras, quais são as principais inovações tecnológicas e principalmente como a inteligência artificial vai alterar aí o modo que a gente trabalha com neuroimagem e já vem alterando. A doutora Sueli é médica assistente do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo e é médica assistente voluntária no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP. E, além disso, ela é neuroradiologista no Laboratório de Inteligência Artificial DASA. Então, doutora Sueli, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, que é um prazer estar aqui fazendo essa aula para vocês. Eu espero realmente que vocês gostem. Então, minha aula vai ser sobre a neuroradiologia do amanhã, né? Então, para fazer uma previsão sobre a neuroradiologia do amanhã, a gente sabe que previsões, várias vezes, elas podem ser falhas, né? Tem esse vídeo que é super interessante, que mostra várias previsões e previsões que foram feitas para o futuro desde a década de 20, e tem várias que deram certo, são bem parecidas com o presente, e tem algumas que foram bem erradas, tipo da pessoa colocar um bulbo de luz na cabeça, umas coisas bem bizarras, vale bem a pena ver, porque é bem engraçado. Então, por que essas previsões que a gente faz para o futuro às vezes dão tão errado? Porque a gente faz nossas previsões baseadas naquilo que a gente conhece. E aí tem essa frase super conhecida do Donald Rumsfeld, que ele fala que tem coisas que a gente conhece, que são os conhecidos conhecidos, que a gente conhece e compreende, né? Sabe que existe e compreende. Tem as coisas que são conhecidas, desconhecidas, que você até sabe que existe, né? Mas que você não compreende. Tem aquelas coisas que são desconhecidas, conhecidas, que você ainda não conhece, mas que você já compreende, e tem os desconhecidos desconhecidos, que são aquelas coisas que você não conhece e também não compreende. Aí, o que é bem interessante nesse artigo aqui, que ele fala de analytics conhecidos e desconhecidos, é que exatamente nesses desconhecidos e desconhecidos, essas coisas que a gente não tem nem noção de que elas existem e também a gente não tem compreensão sobre elas, é exatamente nesse campo que a inteligência artificial, o machine learning, o big data, né, essa junção de todos esses conjuntos de dados que a gente tem disponíveis e a análise através de uma inteligência artificial pode tirar algumas previsões, alguns insights, né, algumas ideias que o ser humano, olhando sozinho aquele conjunto de dados, não conseguiria. Então, por isso que várias vezes as previsões vão ser falhas e por isso que esse assunto de hoje é tão difícil, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar, né, na neuroradiologia do amanhã, é que, assim, sempre que a gente insere uma nova tecnologia, a gente vai ter essa curva hype, né, que é o hype circle. Sempre que a gente coloca uma nova tecnologia, tem o surgimento dessa nova tecnologia, a gente vai ter, primeiro, um pico de expectativas, depois a gente vai ter o vale da desilusão, depois vai ter a subida ou a rampa, né, do esclarecimento e o platô da produtividade. E o que é isso? Por exemplo, surgiu uma nova tecnologia, a ressonância magnética. E aí tem aquele pico de expectativas, porque as pessoas acham que agora todos os problemas estão resolvidos, a própria imagem já vai vir com todos os detalhes que a gente precisa saber, nem vai precisar mais do médico radiologista. Isso aconteceu, né? E aí depois você tem o vale da desilusão, que você percebe que aquela tecnologia realmente não tem todas as respostas para os seus problemas. Então você começa a ter a subida, né, a subida do esclarecimento, onde você começa a perceber realmente em quais situações que aquela sua nova tecnologia vai poder ser utilizada, e o platô da produtividade é quando você consegue inserir essa nova tecnologia no seu dia a dia de trabalho, com algumas funções específicas que são interessantes de você aplicar aquela nova tecnologia. Aqui a gente tem o Hype Circle, né? Para a inteligência artificial de 2020, aqui a gente tem uma comparação com o de 2019, e a gente vê que de um ano para o outro, todas as técnicas, né, de inteligência artificial que são utilizadas na medicina, o machine learning, o NLP, que é esse Natural Language Processing, deep learning e mesmo os serviços de nuvem, todas essas tecnologias, elas já estão saindo do pico de expectativa e descendo
descendo já para o vale da desilusão, né? E você percebe que as bolinhas, ó, eles falam que geralmente de 5 anos até 10 anos, todas essas tecnologias já vão ter chegado no platô mesmo da produtividade, onde a gente vai conseguir inserir essas técnicas no nosso dia a dia mesmo. Então, sabendo esse conceito, eu acho importante a gente começar, então, do passado, para poder falar do presente, o que está acontecendo, quais foram as hypes que ocorreram no passado, que tem semelhança com essa hype do IA, e como que a gente se prepara para o nosso futuro. Então, como na série famosa, né, de Dark, o fim é o começo. Então, a gente vai começar pelo passado, vai seguir essa linha de raciocínio, passando pelo presente, e depois falando também sobre o futuro. Então, vamos entrar aqui pela portinha, né, do passado, e vamos falar, então, um pouquinho da hype da tomografia e da ressonância magnética. Não é de hoje, né, novas tecnologias estão bem intrínsecas, né, no dia a dia mesmo, né, na atuação do médico radiologista e do neuroradiologista nem se fala, né? Então, eu fiz uma pesquisa para a gente ver quais são os artigos históricos que valeria a pena a gente falar para poder ver essa hype que a gente teve, tanto para tomografia computadorizada quanto para ressonância magnética, para a gente poder fazer esse paralelo com a inteligência artificial. Então, eu encontrei aí 170 artigos e eu separei 3 principais que eu achei mais bonitinhos aqui para a gente ver. Então, tem esse artigo de revisão de 1976 e tinha acabado de sair a tomografia computadorizada. Então, eles estavam super entusiasmados, achando que ia melhorar muito, né? E realmente revolucionou a prática, né, da radiologia e da neuroradiologia. Então, em 71, ele fez a primeira imagem, né, dentro de um corpo humano, que foi essa tomografia de crânio de um paciente de 41 anos, e ele descobriu que tinha um tumor, né, dentro do encéfalo aí desse paciente. Ele fez em 71, mas só foi publicado o trabalho em 72. E aí a gente tem esse outro artigo comemorativo aqui do Jubileu de Diamante, de 1990, que ele já fala até das eras que a gente teve na radiologia. Então ele fala do período de desenvolvimento, onde a gente ainda tinha só as radiografias, depois com criação de ultrassom, e termina essa parte do desenvolvimento em 1972, quando surge a tomografia computadorizada. Aí, a partir de 73, começa esse período moderno, no qual a gente vai tendo o desenvolvimento de outras novas técnicas, como, por exemplo, a ressonância magnética, que foi outra revolução bem importante, no final ali de 1980. E o final, que é o mais interessante, né? Como que ele conclui esse artigo? Nessa época, o que eles estavam mais preocupados mesmo era em dividir a neuroradiologia diagnóstica da terapêutica, porque agora, com os exames, né, de imagem sendo cada vez menos invasivos, procedimentos teriam que ser associados a esses exames de imagem para corrigir as coisas que seriam encontradas nesses exames de imagem. Tem esse outro artigo de 2012 que é bem interessante, que ele faz um Back to the Future, né? E aí ele começa a falar desde os primórdios da neuroradiologia, passando pela tomografia, ressonância, e no final, como ainda estava começando aquela hype de IA, ele fala mais assim que o futuro da neuroradiologia estava muito conectado em ter cada vez exames mais seguros, menos invasivos, que trouxessem um resultado positivo, né, que fizessem a diferença na vida dos pacientes. E agora, onde que a gente se encontra, né, depois dessa viagem no passado? O hype de IA, que eu já mostrei para vocês, a gente vê que a gente teve, com um aumento computacional, né, foi surgindo cada vez mais esses algoritmos que conseguem processar uma grande quantidade de dados, grandes quantidades de dados foram sendo adquiridos dos sistemas digitalizados e com isso propiciou essa hype tão grande, né, que a gente fala, que depois começou a causar até um medo, né, na própria especialidade. Então, a gente vê que agora já está indo para o Vale da Desilusão, em cerca de 2 a 5 anos é a previsão de que isso realmente entre no nosso dia a dia prática, a gente ache realmente os nichos, né, para utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia. E é importante fazer um adendo aqui, porque eu estou falando de inteligência artificial, machine learning, para quem não tem muita noção do assunto, só passar rapidamente para a gente fazer um adendo no que é a inteligência artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, nesse diagrama de círculos aqui, a gente consegue ver que tem esse círculo mais externo, que é o maior, que é a área mais abrangente, né? Que é de inteligência artificial, na qual a gente vai fazer com que os nossos computadores consigam resolver tarefas como se fosse um ser humano, certo? O machine learning vai ser o quê? Vão ser esses algoritmos que vão possibilitar, né, a máquina, o computador, a aprender com os exemplos que a gente vai fornecer para essa máquina, sem exatamente a gente programar ela. Então, a gente vai dar lá
um conjunto de dados anotados, né, ou não, tem outros métodos, mas geralmente a gente dá o conjunto anotados, isso daqui é uma pneumonia, isso daqui é um raio-x normal. E dando esses exemplos, ele vai criar um jeito, um insight, né, de poder te responder depois sozinho se aquilo é ou não uma pneumonia, né? As redes neurais artificiais são esses modelos que são inspirados numa rede neural mesmo, vou falar aqui daqui um pouquinho sobre isso. E o Deep Learning, ele é um nicho dentro do Machine Learning que utiliza essas redes neurais artificiais para poder, então, o computador, ele utiliza esse aprendizado profundo com os conjuntos de dados que a gente dá, ele consegue tirar insights e ele consegue se autoalimentar, ele se retroalimenta e ele vai melhorando a cada treinamento, sozinho, sem uma programação explícita, né? Então, aqui a gente vê, né, que esse inteligência artificial vai ser, então, o termo mais abrangente, certo? Que são essas máquinas que conseguem se evoluir, se autodesenvolver com o tempo, como se fosse um ser humano mesmo. O machine learning, que é o aprendizado de máquina, vai ser esse ato de programar essas máquinas para elas aprenderem com esses conjuntos de dados que a gente vai fornecer para elas. E o deep learning, que é esse aprendizado profundo, que utiliza uma rede neural artificial exatamente para poder criar esses insights, né, e interpretar, interconectar esses dados que a gente está fornecendo para a máquina. Então, quando a gente fala de redes neurais artificiais, parece que é uma coisa de outro mundo, né? Esse vídeo aqui está bem legal, que ele fala Friendly Introduction to Deep Learning Neural Networks. Ele tenta explicar de um jeito bem palatável para poder a gente entender como que funciona uma rede neural, que é a base, então, para a gente fazer um aprendizado profundo, né? Que vai ser uma pequena rede neural. Então, a rede neural, você vai ter, então, o dado que você vai dar para esse algoritmo, ele vai fazer o processamento desses dados e vai te dar um resultado. Então, ele fala que a gente precisa enxergar como se fosse uma criança que precisa separar as conchinhas azuis da vermelha. Então, o que ela precisa fazer é separar esse conjunto de dados. Então, você vai ter o input, que são esses dados que a gente está colocando, cada um com seu peso, você vai ter uma função de ativação dentro desse algoritmo, por isso que é tão interessante, você consegue transformar tudo em funções matemáticas, e para muita gente isso é o jeito mais fácil da gente entender essas redes neurais artificiais. E com isso ele vai te dar uma resposta, tá bom? Aqui tem uma outra diagramação para entender a mesma coisa com esses nodes, e a gente vê que é realmente como se fosse uma base de um neurônio. Você tem os dendritos que vão receber, então, esse input, esses dados de entrada, no corpo celular do neurônio, onde vai ter essa função de ativação que vai analisar esses dados que você está dando para ela e vai sair a resposta através do axônio, que é o output que a gente tem. Como que a gente vai fazer uma rede neural? A gente junta vários desses neurônios dessa unidade básica, que é um perceptron, você junta eles, então, e forma uma rede neural. E você pode formar redes complexíssimas, como, por exemplo, nos carros autônomos, tá bom? Então, esse vídeo é bem legal. Outro artigo bem interessante também que dá para ver, esse artigo de Deep Learning em Neuroradiologia, que ele fala a mesma coisa com aquele diagrama de ciclos, e vai falar sobre Machine Learning, sobre Deep Learning e sobre redes neurais artificiais, vale bem a pena ver. E só para lembrar, então, que começou mesmo o boom, né, de inteligência artificial nos últimos anos, porque aumentou a nossa capacidade computacional e o conjunto de dados também, o Big Data, né, que agora a gente tem um conjunto muito grande de dados que precisa ser processado, e com a nossa capacidade computacional aumentada, agora a gente consegue fazer essas redes neurais artificiais cada vez mais complexas. Bom, com isso, né, com esse pico de expectativas, veio também o medo, porque você começa a achar que realmente a inteligência artificial vai ser a resposta para todos os problemas. Tendo a resposta para todos os problemas, não vai ser mais necessário a atividade humana, né, no complexo, né? Mas a gente vê, principalmente esse editorial fez muito reboliço, né? Fez muito, foi feito muitas palestras e artigos baseados, sempre citam, né, esse editorial do Langlotz, que ele fala se a inteligência artificial irá substituir o radiologista, e mesmo no final desse artigo, né, desse editorial, ele fala que não é a pergunta certa, não é se a inteligência artificial vai substituir o radiologista, mas que a resposta correta é que os radiologistas que têm o conhecimento de inteligência artificial provavelmente irão, né, substituir os radiologistas que não têm esse conhecimento. Como os radiologistas
que sabem laudar ressonância e tomografia foram gradativamente substituindo os que não sabiam, que laudavam só raio-x. O que acontece? A radiologia e a neuroradiologia, eles estão intrinsecamente ligados com essas novas tecnologias. Então, o profissional, ele vai precisar realmente, a cada nova tecnologia, ir se adaptando, não necessariamente a toda a gama, né, de inteligência artificial, mas principalmente ao que vai ser quando chegar naquele platô de produtividade, a gente vai ter que saber quais são os algoritmos que a gente vai poder utilizar no dia a dia, como utilizá-los, quais que são principalmente assim os erros que eles podem cometer para a gente saber e já se antecipar e perceber que aquilo é uma falha do método, porque não existe nenhum método que é infalível, e também ter um discernimento, o que é mais importante agora, ter um discernimento de como que esse algoritmo pode estar errando, qual que é a métrica dele, como que foi montado esse banco de dados. Esse conhecimento, no momento, é bem importante para a gente poder ter um julgamento crítico dos algoritmos que estão no mercado ou que estão sendo pesquisados, tá? A gente vê aqui outros dois exemplos de artigos, né, que assim, que mesmo em fevereiro desse ano ainda está em voga, né, esse assunto, e aí ele está falando de novo, será que a inteligência artificial vai substituir o radiologista mesmo? E aí tem opiniões variadas, assim, tinha uns 8 ou 9 radiologistas que foram entrevistados, cada um com uma opinião diferente, é engraçado, né, você vê como as previsões são diferentes para cada pessoa. E aqui um artigo da Nature também falando sobre os radiologistas robóticos. Bom, esse artigo, quem já viu alguma aula minha sabe que eu adoro ele, porque assim é uma revisão bem recente agora, de final de abril, se não me engano, e ele pegou todos os aplicativos, todos os algoritmos que estão em vigência agora no mercado, que estavam participando dos congressos de radiologia, ele juntou todos esses 37, que tinham 111 funcionalidades diferentes, e fez uma revisão sistemática desses algoritmos, para ver tanto como que foi feito o conjunto de dados, quem que estava aprovado pela FDA ou não, viu tudo isso, e o principal que eu acho que é bem interessante de mostrar, para não ser um achismo, para poder realmente mostrar dados para vocês. Eles viram qual que era o impacto desse algoritmo na lista de trabalho, né, no workflow ali, no dia a dia do trabalho do radiologista. E aí ele mostrava, ó, que 54% desses algoritmos, desses aplicativos, desses softwares, né, eles eram de apoio ao radiologista. 32% ampliavam as suas funções. E o que seria um algoritmo que amplia a função de um radiologista ou de um neuroradiologista? É aquele que fornece dados quantitativos da imagem. Por exemplo, ele vai te falar, ele vai conseguir comparar unidades House de um lugar com o outro e tentar te fornecer esses biomarcadores. Ele pode te ajudar, principalmente em tumores, a gente está tendo bastante pesquisa, né, para poder conseguir diferenciar os tumores de uma maneira que, porque várias vezes só o fenótipo que a gente enxerga, a gente não consegue fazer essa diferenciação tão bem, é nesse caso que o algoritmo ele pode ampliar, e aí você ganha mais uma função, né? Não só ele te ajuda nas suas funções que já estão estabelecidas no seu dia a dia, mas ele amplia essa função. De substituição, era só 14% e ainda eram de tarefas pontuais dentro dessa lista grande. Porque a gente não só lauda, a gente liga para falar de achado crítico, a gente discute casos com o médico, a gente arruma a lista de trabalho para fazer uma triagem, entendeu? Então, assim, são vários pontos seja de medição também, de reformatação, tudo isso, nessas tarefas mais repetitivas, provavelmente é aí que a inteligência artificial vai poder ajudar a gente, reduzindo esse tempo de trabalho que a gente utiliza com essas tarefas que podem ser feitas por um computador e que a gente vai gostar que sejam feitas por um computador, que vai ajudar a gente a ser mais dinâmico, né? E ainda amplia as nossas funções com esses novos dados quantitativos de imagem que a gente pode ter. Então, de funcionalidades, aí tinha desde triagem, marcar região de interesse, detectar alterações, tinha várias funcionalidades diferentes para esses algoritmos, né? E realmente vale super a pena se vocês quiserem ver depois esse artigo, ele é bem interessante e é bem atual, né? Para a gente ver, então, os algoritmos que estão disponíveis no mercado. Eu fiz também um artigo que está na interação diagnóstica desse bimestre agora, que também está falando um panorama de 96 a 2020, também cito bem esse artigo e falo de vários achados e de outros artigos interessantes, se vocês quiserem ver depois é só entrar no site também.
Bom, mesmo o próprio Langlotz, ele fez também um artigo em maio do ano passado, né, explicitando melhor por que que a inteligência artificial não vai substituir o médico radiologista. E das 4 coisas que ele falava, uma é que o radiologista já passou por isso quando teve que incorporar as novas tecnologias de tomografia, de ressonância, de criação de PACs, né, que também os radiologistas são bem adaptáveis a essas novas tecnologias. Além disso, é muito diferente um algoritmo acurado, que tem uma boa acurácia, de um radiologista acurado, porque o algoritmo está fazendo apenas aquela função. Por exemplo, ele vai avisar se tem uma artéria de vaso principal ocluída naquela angiotomografia. Pá, ele é ótimo em fazer isso. Só que o radiologista, ele é ótimo em fazer isso, ele é ótimo em conversar com o paciente, ele é ótimo em conversar com o médico solicitante, em elaborar o laudo inteiro. Você entendeu? Então, assim, o médico radiologista, ele tem uma lista de trabalho muito grande que o algoritmo, ele vai estar fazendo, ele vai ser muito bom naquela coisa pontual. Já o médico radiologista, ele é muito bom em várias coisas, né? E outra coisa também que ele cita também é que o piloto automático não substituiu ainda os pilotos, por quê? Porque esses mecanismos podem falhar e que você precisa ter um backup humano na maioria das atividades, então não vai substituir totalmente, né? Fora que você precisa de uma validação, e vocês vão ver que eu vou ficar nessa tecla em vários slides aí para frente, porque para todo serviço que você inclui na saúde, você precisa ter uma validação clínica. Então, eu tenho um algoritmo que ele é muito bom, a curaça dele é ótima. Beleza, no seu dataset, na sua instituição, será que a gente consegue generalizar isso para outras instituições? Será que ele vai ter a mesma performance? Isso foi validado em outros institutos e é isso que a gente precisa ficar de olho agora, tá bom? Esse daqui também é um artigo muito interessante, que o Dr. Felipe Kitamura participa também, que ele faz uma revisão sistemática dos algoritmos, principalmente que são utilizados em pesquisas e que são publicados, né? Então, eles fizeram uma meta-análise, eles fizeram realmente, nossa, que seta enorme, vocês viram? Eles fazem uma revisão sistemática mesmo, então, de várias publicações, e eles falam, isso é bem interessante, que o principal desafio atual que a gente tem é isso, que a gente ainda tem nessas pesquisas de aprendizado profundo muita dificuldade porque a gente não tem ainda validação externa, né, desses algoritmos. Também vários deles não mostram para a gente quais que foram os métodos e as métricas que foram utilizadas. Também não tem a validação clínica, certo? Então, a gente precisa ainda ter muito esforço para melhorar a padronização, a generalização e a reprodutibilidade, né, desses algoritmos. Então, não é que o algoritmo foi bom ali nessa instituição que ele vai ser bom em todo lugar. Então, é isso que a gente precisa ter uma validação clínica desses algoritmos para ver que ele realmente funciona, que ele tem realmente um impacto. Não adianta também ele ser muito bom e você não ter um impacto na vida do seu paciente, você não trazer um ganho. Então, você precisa ter isso para poder realmente implementar esses algoritmos no nosso dia a dia. Tem esse outro artigo também que é muito bom, que ele também está falando sobre a alta performance da medicina e ele fala sobre a inteligência artificial aplicada à saúde do Topol. Ele é ótimo, né? Adoro ele. E aí ele bate bem também nessa tecla que a gente precisa não só publicar aquele algoritmo, mas fazer uma validação clínica mesmo daquele algoritmo antes de implementar no sistema de saúde. E uma coisa muito interessante é essa analogia que ele faz entre os pilotos autônomos, né, de carros autônomos, e do cuidado à saúde ser totalmente automatizado. Então, ele realmente acha assim que a total automatização não vai ocorrer na saúde, porque é muito baseada em relação interpessoal, não tem como um paciente ser cuidado apenas por um robô, né? A gente sabe que falta, né, o fator humano, né? E, o cuidado da saúde tem muito fator humano e que é muito difícil que ele chegue a uma alta automatização. Ele acha que no máximo uma automatização condicional, no qual a gente vai ter o ser humano como backup mesmo, no caso de falhar, mas provavelmente vai ficar com essa automatização parcial, no qual o algoritmo vai estar auxiliando o cuidado, auxiliando o médico mesmo, que vai estar fazendo o cuidado ao paciente. Ótimo. Então, agora a gente vai passar para o futuro.
E no futuro, assim, para a gente pensar no futuro, é muito difícil no presente saber quem ouvir, porque são tantas vertentes, são tantas realidades que são apresentadas, são tantas previsões diferentes que a gente não sabe quem que a gente deve ouvir. Então, o que que eu trouxe? Eu trouxe uma palestra que teve no fim do ano passado, na RCNA, que eles fizeram, eu achei super interessante, a RCNA 2050, o futuro da radiologia. E aí a gente tem as opiniões da doutora Nina Kotler, do Matthew Langren, que acho que bastante gente deve conhecer, e do Samir Saha. E qual que é a visão deles de futuro? A doutora Nina acha que seria como se, ela falou que várias vezes quando ela vai dar aula para sexto ano, ela fala, vai ser igual Minority Report. Não sei quantos de vocês assistiram o filme, vale a pena porque é muito bom, tá? Mas então, nesse caso, o Tom Cruise, ele meio que faz uma análise de vários dados ao mesmo tempo. Então, o que ela acha? Que o radiologista do futuro vai ser assim, vai ter vários mecanismos, várias aplicações, vários algoritmos de inteligência artificial vendo coisas diferentes, e o médico vai ser aquele que vai organizar tudo isso, ele vai ser o curador desse conhecimento e ele vai fazer uma data mining ali, né? Ele vai ser o minerador de conteúdo ali, que vai ser fornecido por esses algoritmos e ele que vai passar isso para o médico que cuida do paciente, para o clínico. Já o Dr. Langren, ele acha que com o futuro, a gente vai conseguir levar a especialidade, os conhecimentos da especialidade de radiologia aos clínicos. Então, até lugares mais pobres, que não têm muitos especialistas, vão ter esse conhecimento através desse conhecimento passado para o algoritmo vai passar para esse médico clínico e ele vai conseguir interpretar um raio-x, interpretar uma tomografia, tá? É a ideia da cabeça dele. Então, ele acha que com a progressão da inteligência artificial, a gente vai conseguir democratizar aí a expertise da radiologia. Já o Dr. Samir acha que os algoritmos, eles vão auxiliar ali, eles vão cada vez mais ser aprimorados e vão cada vez mais auxiliar no dia a dia do médico radiologista a você ter uma medicina de precisão e você ter os dados mais acurados de uma maneira mais eficaz para o seu paciente. E como que a gente faz para se orientar agora e para se programar agora para esse futuro, né? Então, se o nosso eu futuro pudesse vir aqui agora para a gente dar um conselho, qual que seria? E como que a gente faz para saber se esse conselho realmente é de verdade, se a gente não está seguindo um mau caminho? Isso realmente é muito difícil agora, a gente saber qual que é o caminho que a gente deve seguir. Então, eu vou utilizar de novo uma palestra da JPR do ano passado, que foi muito interessante, do Dr. Leonardo Vendolin. E eu gostei muito da visão dele, porque ele acha que o médico neuroradiologista do futuro, ele pode ter 3 caminhos diferentes a serem seguidos. Ele pode ser um integrador de conhecimento, ele pode ser um neuroradiologista empreendedor, e ele pode ser um neuroradiologista gestor. Para essa triqueta, né? Para qualquer um desses 3 caminhos que a gente toma, a gente vai precisar adquirir novos conhecimentos, sejam eles de conhecimentos de inteligência artificial, de produto, né, de como se inserir numa empresa, seja a parte de empreendedorismo também, de como a gente organizar as finanças, como criar uma startup, networking, e também gestor, fazer um MBA, fazer cursos, aprimorar na capacidade de finanças, gestão, produto também, que é importante. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse integrador de conhecimento, que é mais ou menos o caminho que eu estou mais ou menos tomando, né, que é de adquirir esses novos conhecimentos de inteligência artificial. Então, ele fala que, além, assim, o neuroradiologista, além de saber os conhecimentos de ressonância convencional e avançada, ter os conhecimentos de patologia, neurologia e genética, ele ainda ia ter que adquirir esses conhecimentos de Big Data, de Data Science, de inteligência artificial, também ter uma noção de análise de custos e de produto, porque geralmente esses universos estão inseridos em universos empresariais e a própria saúde está sendo vista como um produto que o paciente vai se consumir. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade e adquirir essas novas habilidades, se tornando, então, um especialista em T, que não é só um profissional, que não é só o profissional especialista, que só sabe muito daquela coisa que ele trabalha. E não é só o médico generalista, que ele sabe um pouco de tudo. Não, você tem que saber um pouco de tudo, de todas essas coisas que eu listei para vocês, e saber muito de neuroradiologia. Então, assim, é tenso, é difícil, mas vai dar tudo certo no final, se Deus quiser. E para terminar, então, eu termino com essa frase do doutor, é difícil falar o nome dele, né? Harun Krishnaraj, acho que é isso,
que eu achei super bonitinho, que ele falou nessa entrevista que ele fez para o American College of Radiology, no Data Science Institute, falando que, assim, antes, quando você entrava na residência e perguntava quem que era o melhor radiologista, todo mundo falava, é o fulano, ele enxerga tudo, não deixa passar nada, ele é super bom para poder achar todos os achados de imagem, né? Para encontrar todos os achados de imagem numa ressonância, numa tomografia. Agora, com a entrada dessas novas tecnologias que vão aumentando eficiência e eficácia, ele acha que a busca pela produtividade deve ser vista com cautela e que a proposta de valor, na verdade, tem que ser centrada em atributos humanos. Então, empatia, comunicação, construção de relacionamento, bom senso, para poder a gente fornecer para o paciente o melhor tratamento possível. E que, com isso, o nosso diferencial vai ser realmente o nosso coração, ao invés dos nossos olhos. Então, ele acha que o profissional do futuro vai ser o que for, o que promover a melhora as qualidades humanas. Então, eu achei bem interessante, eu acho que é isso que vai fazer diferença mesmo no nosso futuro da neuroradiologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem, né, que a gente fez pelo passado, pelo presente e futuro. No que eu puder ajudar vocês, a gente está criando um curso, né, de inteligência artificial básica para poder passar os principais conceitos, né, de inteligência artificial na saúde. Eu, o Dr. Felipe Kitamura, na plataforma da neuroradiologia, que as meninas e o Igor estão ajudando a gente está montando um curso bem legal. Se vocês quiserem, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. E lembrando que, para terminar, né, que assim, as decisões que a gente está tomando agora são as que vão mudar e vão moldar também o nosso futuro. Então, depende só da gente, a gente tomar essas decisões para que a gente molde esse futuro de um jeito bom. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A questão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser alguma orientação, conversa, bate-papo, é só me mandar um e-mail, também seguir no Instagram, no LinkedIn ou no Twitter, tá bom? Acho que era isso. Doutora Sueli, muito obrigada. Essa aula foi muito interessante. E, então, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Acho que o pessoal também gostou muito da aula. Ai, que bom. Tô dando um tempinho para ver se alguém manda alguma pergunta. Tá bom. Mas eu acho que foi bem tranquilo. Gente, desde já eu também queria agradecer a presença de vocês aqui na sala 2 e avisar que amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente vai mudar, né? Esses dois primeiros dias a gente falou sobre neuroimagem. A partir de amanhã a gente vai falar sobre outros exames complementares e também no último dia sobre alguns tratamentos. Então, continuem aqui, que vai ser bem legal também. E acho que é isso. Muito obrigada, doutora Sueli, mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E é isso. Até a próxima e até amanhã para quem voltar amanhã. Tchau, obrigada, viu? Boa noite.